Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí pelos a Rádio Rede Imaculada e também pela Rádio Eventos Web. Inicia e começa o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Nós estamos muito felizes em ter você aqui nos ouvindo, prestando atenção nos conteúdos e tenho certeza que cada encontro que a gente traz, nós vamos conversando e trazendo mais conhecimento, né? Nós aprendemos juntos, nós aqui, né, preparando todo o material, preparando, né, todo o roteiro que a gente traz para vocês assim com muito carinho. E no final a gente não deixa muitas dúvidas para que esse entendimento e esse conhecimento ele ecoe além aqui de um simples bate-papo, né, que ele chegue até você e a sua família em várias instâncias. Sim, com certeza. Aqui é só um aperitivo, né? Porque o encontro com Deus, vamos ver hoje, o nosso tema de hoje é a Boa Nova, vem e vê. O encontro é pessoal, então a gente pode dar somente inspiração, mas o encontro com Jesus é você que tem que ter. É o seu passo em direção a Ele que vai fazer a diferença. A sua vontade, o seu ver a vida, o seu entendimento do que acontece ao seu redor, né? E a sua vontade de se encontrar com Deus. Pode ser na igreja, na missa principalmente, nas orações que faz no seu quarto, né? Tantas as formas de encontrar-se com Deus através dos sacramentos, é uma presença real, na Eucaristia, na adoração. Como a gente pode realmente se encher de Deus para levar uma vida mais em santidade, como Ele gostaria, né? E hoje, né, esse conteúdo nos traz uma história muito bonita de um dos apóstolos, né, de um dos seguidores, daquele que acreditou em Jesus. Nós vamos conversar sobre São Felipe. Sim, é um dos apóstolos escolhidos por Jesus para ficar mais próximo dele, né? E lembra daquela história que estava ao lado da figueira, né? E Jesus te fala, eu te vi embaixo da figueira. Nossa Senhora, olha só como Jesus tem o olho, hein? O olho do 007, o olho de águia. Assim como ele nos vê, né, em todas as nossas mazelas, mas também em todas as nossas alegrias. É um Deus ao nosso lado para todo sempre. A gente até confunde o nome dele, né? Que eu até falei Felipe, mas é Felipe. Fica difícil, né? Porque nós abrasileiramos algumas coisas, né? E a gente troca, às vezes, o E pelo I, né? Na nossa pronúncia, às vezes na forma de falar. Mas nas nossas Bíblias é Felipe, com I. Com I. Então, vamos pegar aí a Bíblia, prestar bastante atenção. Tá lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos 8, de 25 a 40. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo?
Respondeu-lhe: Como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: Como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Está lá em Isaías 53, dos 7 e seguintes. O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: Eis aí a água. Quem impede que seja batizado? O que impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu: Se creres de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eita, quase que eu falo palavras da salvação. Palavras do Senhor. Gente, para quem ainda não sabe a diferença, né? Da salvação é quando a gente lê o Evangelho e palavras do Senhor, o restante do Novo Testamento ou o Velho Testamento na Bíblia. É assim que a gente anuncia a palavra de Deus. Exatamente. E a salvação, porque é a história do próprio Cristo recontada por ele. Acho que eu fiquei tão emocionada, né, que falou do amor tão grande de, né, quando o eunuco falou, eu creio em Jesus Cristo, que mexeu, né, e assim veio a salvação. Que nos vem através de Jesus. Sim. Com certeza. E a história é tão bonita, muito forte. E que essa história nós podemos nos comparar ao catequista, a nós catequistas, né? Sim, foi essa passagem que a minha coordenadora resolveu fazer a reunião de catequistas esse ano, de abertura, assim, né? Por saberem que o Filipe foi o catequista do eunuco, né? Ele estava perdido, lendo passagens da Escritura e sem conseguir interpretá-las. Ele precisava de alguém, e esse alguém na vida do nosso catequizando. Quem é? Somos nós, né? Que tornamos aquela palavra de Deus algo acessível, algo compreensível aos nossos catequizandos. Realmente é uma passagem que foi até lembrada no encontro que eu fiz lá em Aparecida esse ano da catequese renovada de 40 anos. Também foi a passagem escolhida, né, e foi representada para uma Lectio Divina pela manhã, apresentada por uma das dioceses lá, sim, bastante refletida. Essa passagem tem bastante a ver com o catequista. Levanta-te e vai. O Senhor nos vê e nos ordena, né? No sentido do carinho, de nos colocarmos à disposição, de estarmos preparados, né? De estarmos aí firmes e fortes para seguir, né? Para ir ajudar a quem precisa, a quem está perdido, como a Lilian colocou, né? Sim, esse encontro que o eunuco teve com o Senhor foi a partir, né, desse intermediário, né, desse Filipe catequista. E a gente se pergunta, né, qual foi a forma que Filipe fez para anunciar Jesus Cristo, né? Qual foi esse poder que ele teve, né, de deixar uma fé ali assim tão bem plantada, a ponto do eunuco dizer, eu quero ser batizado, o que me impede de ser batizado, né?
assim, como marcar o coração de alguém com a palavra, com o próprio Jesus, é proporcionar a ele o encontro pessoal, né? Na verdade, o catequista ele tem que ter experimentado o gostinho desse encontro, desse amor pessoal que Deus tem por cada um de nós, pela salvação, por Jesus, por sua igreja, e nas suas palavras elucidar o caminho, né? Mostrar o caminho. E é muito linda realmente a nossa missão. Em qualquer parte do mundo, né? Ir de evangelizar em todos os povos, não só dentro de uma salinha de catequese, você pode estar evangelizando. Evangelizar significa, né? Dar a boa nova, né? Falar da boa nova. Em qualquer momento. Sim, eu aqui pensando, né, eu tava refletindo, eu sem, assim, entender, claro, que quando a gente não tem um pouco desse conhecimento, a gente fica perdido também, né, Deus coloca umas missões pra gente, né, e eu me vi agora como Felipe numa situação dos meus amigos. A grande maioria dos meus amigos não moram próximo a mim, não são de Brasília. E são amigas queridíssimas, né? E eu, né, vinha meditando aqui na palavra também, e eu lembrei, né, hoje conversando com uma delas, uma mora no Maranhão, que assim é muito minha amiga, a gente conversa sempre, né? Ela é mãe de duas meninas, e ela hoje estava me pedindo um conselho sobre uma situação que ela passou, né? Assim, para não expor a situação, mas eu achei tão bonito. E ela falou: Nossa, Debrinha, parece que você tá aqui. Nós nos conhecemos desde a infância, né? E quando eu morava numa outra cidade satélite daqui, né? De Brasília. E ela foi embora junto com a família, né? Na época eu tinha 16 a 17 anos, ela também. E hoje é onde ela está, ela é casada, mãe, né? Hoje de dois filhos, eram três, ela perdeu um. E eu vim acompanhando e a gente rezando juntas, né? Esses últimos anos, eu encontrei com ela nas redes sociais. E aí me lembrou muito, né, essa história, porque a gente pode evangelizar mesmo estando a quilômetros e quilômetros de distância. Uma outra amiga também de São Paulo, eu tenho, na verdade, três grandes amigas em São Paulo, que a gente também conversa muito, né? Uma é a irmã Vera, que eu sou, assim, encantada pela missão. Irmã Vera é pia discípula do Divino Mestre. Ela era provincial, né, responsável pelos cooperadores paulinos, e a gente pegou uma amizade muito grande, né? Então, ela era uma das responsáveis aqui por nós, pelo Brasil todo, nos encontros, né? E também pela comunicação dos amigos nacional. E a gente pegou uma amizade, assim, muito linda. Inclusive, ela estava nas minhas promessas, ela veio de São Paulo, né, para prestigiar o momento, né? Não só meu, mas dos amigos também que receberam, mas ela veio especialmente, né, representar a congregação. A irmã Veronice também, que é de São Paulo. E mais essas outras duas amigas. Uma que eu estou começando a trabalhar de perto, e a gente tem compartilhado coisas que parece que ela está assim, sabe, do lado. E aí é como o Felipe fez, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente tem que estar ali 24 horas bem pertinho, mas não, uma palavra, um bom dia, o oi, como você tá? E assim eu vou fazendo esses ciclos de amizade, fora de Rondônia, que também morou aqui em Brasília. E hoje a gente estuda junto para concurso. Então, eu fico pensando, eu falei, gente, olha só. São presentes de Deus, né? Muito, As amizades, muito, muito. nossa, longe ou perto, sempre um amigo é um presente de Deus. Sim, e a gente, engraçado que a gente troca experiências, são católicas também, e a gente troca experiências de comunidade. Isso é tão gostoso, porque elas falam a realidade, né, de como está sendo. Algumas são catequistas, as outras são. Tem uma que é da Encontros de Casais com Cristo. E como é bonita e rica a nossa igreja, né, nesse Sim. anunciar a boa nova. Na verdade, a gente é um pouco assim ainda não sabe muito comunicar, né? Mas a nossa igreja tem muitos carismas maravilhosos, né? Quantos encontros e tudo. Outro dia eu fui fazer, né, o cursílio, né, de cristandade, número 212. Só que em Brasília, que tem 60 anos, já está no 212. Para você ver que é uma obra, quando é de Deus, ela permanece mesmo, né?
E assim, como é bonito ver corações limpos. Às vezes a gente se prende nos jornais, né? Com tanta notícia de golpe para cá, golpe para lá. É, assim, uma violência exacerbada, assim, nossa, a gente fica até deprimido de tanta coisa ruim, né? E esquece que no mundo existe tantas pessoas boas, limpas de coração, de alma, de mente, de assim, de querer o bem, que querem, né? Que cuidam de si, das suas famílias, das coisas de Deus, né? Então, sempre que a gente possa valorizar uma verdadeira amizade, né? Que nos leve assim, nos faça lembrar que da dignidade de filho de Deus que nós somos chamados, né? No meio do mundão, nós somos esses cristãos chamados, né? A ser filhos de Deus né? Realmente com proximidade a Ele, né? E aquela proximidade que Felipe teve, né? Teve Uhum. um dia, por exemplo, que ele perguntou para Jesus Cristo: Mestre, se você vai, mostra-nos o Pai, né? Vocês lembram dessa passagem do Evangelho? Jesus respondeu para ele: Você não me vê, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, Uhum. né? Então, assim, Felipe era curioso, hein? A gente também deve ter esse tipo de curiosidade, conversar com Jesus, né, lá no tete a tete, perguntar para ele umas coisas, pedir a inspiração do Espírito Santo para que nos fale, né? Nos diga o que fazer e obediência também, né? O anjo falou: "Tô pronto, né? Onde você me quer, Jesus, né? É ao lado do etíope por agora, estaremos lá, né?" E também assim essa fé inabalável, digamos, que como é bonito ver ah, essa fé nas outras pessoas da nossa comunidade, das comunidades que caminham junto conosco, não a nossa, mas são muitos e muitos valores que a gente deve observar e louvar a Deus por tê-los perto de nós. Exatamente, também para nós, termos, né, esse amor por difundir a nossa fé, mas conforme também as nossas capacidades, né. É igual como eu falei das amigas, mesmo longe a gente mantém contato, e às vezes a gente está tão perto das pessoas e não dá um bom dia, atravessa a rua lá, né, longe. Alguns conseguem difundir a fé pela palavra, na escrita, falada, outros pela música, pintura, escultura e principalmente pelo evento, né? Então, que nós possamos blindar e blindar mesmo, né? E enaltecer a vocação. Principalmente pelo exemplo. O exemplo é aquela história, né? O exemplo ele arrasta, ele ajuda, ele traz a pessoa de volta que estava perdido, né? Esse é o papel nosso como catequista, né? Então a gente precisa sempre dar um bom exemplo e sempre nos vigiar também, né? Para que a gente possa vencer aí todos, digamos, os ataques de coisas ruins, né? Como a Lilian colocou, que a gente é toda hora visto, né? Do cursilho, eu também sou cursilista, né? Não, infelizmente não pude continuar porque eu tinha 18 anos. Foi o primeiro grupo de fato que eu entrei como participação, mas eu morava muito longe, não pude ir, né? Tem lá fotinho, tudo dos momentos que a gente não pode falar, mas é riquíssimo. Então a gente fala muito de essa palavra pode, né? Bem-vindo ao Decolores. Sim. Então que a vida Eu seja até me essa cor. lembrei que lá na Rádio Nova Aliança eles também tinham um programa, né? E era justamente depois da voz do catequista. E eu ia para casa, né? Depois de ter feito o programa, a voz do catequista, escutando o Decolores, né? E assim, como o coração é puro quando chega perto de Deus, né? E como é bonito ver uma comunidade unida, né? Em prol de dos valores corretos, né, da família, da justiça, da liberdade, do bem viver, do bem conviver. É muito bom fazer parte de um movimento da igreja, né? Eu também acabei assim morando um pouco longe né, do pós-encontro, né? Às vezes a gente vai fazer o encontro e fica sonhando assim, né, em aderir a uma comunidade, mas
pelas coisas da vida, não, fica um pouco longe. Mas Deus sabe o tempo de cada um. E é recomendado, gente, para o nosso ser espiritual, pelo menos um retiro anual. Ou se na sua paróquia existe o retiro para os catequistas, né? Legal, ótimo, excelente, né? Mas se não existe, faz algum desses retiros que a igreja está sempre oferecendo, né? O encontro de casais com Cristo, se já fez, trabalhe nenhum, né? Porque vão ter momentos de espiritualidade, né? De espiritualização, ou, né, tem tantos outros movimentos, né? Você está indo agora nos claretianos, né, Débora? Então, são vários, a nossa igreja é riquíssima, movimento de jovens, tem o SEGME, tem a Escalada, o Emaús, né? E outros vários, né? Retiros para senhoras, retiros para jovens ou senhoritas. São muitas oportunidades que Deus nos dá de nos lembrarmos dele com mais proximidade, né? Eu acho que aí o que Felipe conseguiu com o eunuco foi ele trouxe essa proximidade de Deus, né? Alguma coisa que o eunuco estava precisando a partir do desejo desse eunuco de conhecer a Deus. Ele teve alguém que o abastecesse. E esses encontros são, pelo menos na minha vida pessoal, algo que me abastece a hora que a pilha vai abaixando. A hora que a pilha está mais baixinha, faz um encontro. Aí, fortaleceu. Né? Propiciou esse encontro com Jesus de uma forma em comunidade, né? Que você junta as forças, né? Você vê outras pessoas sendo alcançadas com o amor de Deus, né? Você vê outros corações se abrindo, muitos testemunhos, né? De encontro, de conversão, de bons propósitos. Vale bastante a pena aproximar-se de Jesus através desses momentos. Com certeza. Uma diquinha para vocês, né, se ficarem por dentro dos eventos aqui em Brasília, vocês podem acessar o Instagram, @AgendaCatolicaBSB. Né? Lá a gente faz a divulgação também de todos os eventos católicos que acontecem aqui em Brasília. Pode também dar uma olhada no site www.agendacatolicabsb.com.br, que lá nós vamos ter, assim, diversas informações. Sim, e a comunidade, gente, ela nos acolhe. Às vezes, aqui em Brasília, a gente tem uma questão de comunidade por afinidade. O ideal seria que a comunidade fosse aquela da nossa localidade, né? Que é aquela que a gente pudesse ir lá bem pertinho, caminhando, mas, né, gastando pouco tempo e tal. Mas algumas vezes não é possível assim. Às vezes você morou muito tempo num lugar, se mudou e já tem algum vínculo, né? Ou mesmo você tem algum amigo que gosta demais e vai te levar sempre, você vai encontrar com ele sempre. Então, algum lugar Deus está te chamando a comparecer hoje, ou esses dias, ou os próximos dias, ele vai estar sempre, né, de braços abertos te esperando. Mas compareça, né? Vá marcar o seu cartão de ponto lá de cristão. Não deixe de ser um cristão só de missa dominical, ou um cristão nem de missa dominical, porque assim é um católico que deixa de se abastecer, né? Deixa de se fortalecer. Ele tem que estar sempre ligado na tomada, e essa tomada que vem a energia de Jesus, né? É a nossa comunidade, são os sacramentos, são as pessoas que estão ao nosso lado, que podem nos passar forças, né? Vale muito a pena a gente ter, né, e cultivar uma comunidade. Eu trouxe uma história também para nos ajudar, né, nessa nossa caminhada de fé. Chama-se Quem Estou Escutando? Numa cidade do interior de São Paulo, a cada ano realiza-se uma corrida que nunca teve vencedor. Todos os anos, o prefeito lança o seguinte desafio: sem preparação, sem pausa para descanso, sem água, aquele que subir e descer a colina e chegar até o palanque da praça principal será o vencedor. O prêmio já se acumula por 10 anos e até hoje ninguém conseguiu ganhar. Este ano, por causa do prêmio, várias pessoas se inscreveram para competir. Os moradores da cidade estavam todos presentes e, indiretamente, eles eram os responsáveis pelos fracassos da corrida.
pelo fracasso das corridas. Antes mesmo da largada, já começavam a comentar sobre os participantes. Olha, aquele ali como é gordo. Nossa, aquele é muito magro. E muitos já desistiu antes mesmo de iniciar a prova. Começa a corrida e os comentários continuam. Não vão aguentar. Esse aí vai morrer de infarto. Nossa, como está vermelho. E cada vez mais participantes iam desistindo da prova. Que pena, ele é muito velho para correr. Olha lá como corre mal. Quase no final, faltando menos de 1 quilômetro, sobraram apenas 2 corredores. E pela expressão de ambos, estão muito cansados. E o povo continua gritando: não vai dar, desista, é melhor morrer. E nesse momento, um deles cai de cansaço, enquanto o outro não desiste. E, para surpresa de todos, cruza a linha de chegada. Depois de 10 anos, enfim, tinha um vencedor. E o prefeito, feliz, com o cheque e o prêmio nas mãos, começa a falar com o vencedor que nem lhe dá atenção. No microfone, pergunta a todos: alguém conhece esse cidadão? Lá no fundo, uma voz responde: ele é meu primo. Chegou aqui na semana passada. Ah, ele é surdo. Se dermos mais atenção a que o mundo fala e não escutarmos a Deus, estamos perdidos. A quem estamos escutando? Verdade. Ele ganhou porque era surdo ao mundo. Olha, fiquei presa na história até o final. Que legal, né? Realmente a gente precisa, às vezes, ficar, dar uma de João sem braço e não prestar tanta atenção ao que o mundo está nos pedindo. E continuar a caminhada, né? Seguir, porque lá na frente Deus tem um propósito, né? Assim como teve para Filipe, ele tem para cada um de nós na caminhada, né? Onde ele fala: levanta-se e vai. Independente, né, do que falarem, independente das chacotas, né, que o mundo coloca. Não, você não vai conseguir. Não, eu sou velho. Não, eu não posso. Não, olha como é gordo. Olha como é isso, né? Falam muito e a gente fica tão preso a essas situações que esquece de viver. Né? Então, que nós possamos ser como os apóstolos. E eu vejo muito esse sinal de perseverança na vida de cada um, né? De São Filipe, principalmente a perseverança. E ir a lugares em que antes era até improvável, né? Era difícil o acesso, outra cultura. Né? E ele quebrou essa barreira e foi muito amoroso e acolheu. Sim, e transformou o etíope em um cristão renascido na água do batismo. Amém. Bom, escolhi agora para a oração o trechinho de Santo Ambrósio. É um dos padres da igreja, aqueles que viveram lá nos primórdios, 340 a 397, depois de Cristo. Chama-se Caminho, Verdade e Vida. Nós te seguiremos, Senhor Jesus, mas para que te sigamos, chama-nos, pois sem ti ninguém caminha. Tu és, com efeito, o caminho, a verdade e a vida. Recebe-nos como estrada acolhedora. Acalma-nos como só a verdade pode acalmar. Vivifica-nos, porque só tu és a vida. Santo Ambrósio. Pequenininha a oração de hoje, né? Mas eu acho que resumiu bem o que nós queremos deixar aqui nesse encontro, né, Débora? Com certeza, né? Assim, nossa, é muito bonito, né? A gente se emociona, a gente fica até sem palavras, porque essa é quando Deus toca tão profundamente na gente também, nesse contexto, né? E ele remete também a essa frase que nós colocamos hoje, o tema de hoje: vem e vê, levanta-te e vai. Sem ti, ninguém caminha. Em Jesus, o nosso caminho é por estradas mil, mas pode não levar àquela verdadeira felicidade que é estar em Deus, com Deus na eternidade, né?
Então, Que possamos ter essa coragem. Coragem de chamar o Senhor para nossas vidas e com Ele caminhar na jornada, anunciando essa boa nova onde precisar. nessa estrada, sermos acolhedores, né? E com a fé, nós podemos ser a calma daqueles que precisam, podemos ser luzeiros, né? Deus é a verdadeira luz. Nós somos só luzeiros, aqueles que ajudam. Lembro de um refrão meditativo. É. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Muito linda. Que bom estar com você aqui hoje, né, pessoal? Mas nosso tempo também já está se esgotando. Vamos contar com você? Podemos contar com você no próximo encontro? Pode sim. Para vocês conhecerem, né, tiverem alguma dúvida, acessem lá o Instagram, @querigmahoje. Manda um direct pra gente. Né, e também o direct do Agenda Católica BSB, você que nos ouve aí pela rádio Eventos Web. Foi um ótimo dia para vocês e nos encontramos na próxima. Se Deus quiser, até a próxima!